Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Com seus imponentes 8.848 metros de altitude, ele representa o limite extremo da resistência humana. Uma jornada que exige preparo físico, psicológico e experiência. Ainda assim, muitos aventureiros, movidos pelo desejo de alcançar o topo do mundo, desafiam os perigos dessa escalada mortal. Mas em maio de 1996, uma série de erros, decisões controversas e uma tempestade devastadora transformaram a escalada de um grupo de alpinistas em uma tragédia sem precedentes. O que aconteceu naquela expedição? Como o excesso de confiança e a comercialização do Everest contribuíram para o desastre? Neste documentário, vamos reviver os eventos daquela temporada fatal e entender seu impacto no mundo das escaladas. O Everest sempre foi um símbolo de conquista e superação, mas também é um dos ambientes mais hostis da Terra. O ar rarefeito, as temperaturas congelantes e as tempestades imprevisíveis fazem desta escalada um verdadeiro teste de sobrevivência. Na primavera de 1996, diversas expedições comerciais estavam se preparando para tentar o cume. Entre elas, duas eram particularmente conhecidas. A Adventure Consultants, liderada pelo renomado guia Rob Hall, e a Mountain Madness, sob o comando do experiente Scott Fischer. Ambos tinham reputações impecáveis no alpinismo e prometiam levar seus clientes ao topo com segurança. O Everest sempre foi um desafio para alpinistas experientes, mas nos anos 90, a ascensão da montanha estava se tornando cada vez mais comercial. Empresas como a de Hall e Fischer cobravam entre 50 e 65 mil dólares por uma vaga na expedição. Isso permitiu que montanhistas inexperientes tentassem a escalada, muitas vezes sem o condicionamento físico ou os conhecimentos técnicos necessários. Para aumentar as chances de sucesso, os guias tomavam decisões estratégicas, como determinar o melhor dia para a tentativa de cume e estabelecer horários limite para que os alpinistas retornassem em segurança. Mas na escalada de 1996, esses limites não foram seguidos. A jornada até o topo do Everest é dividida em várias etapas. Os alpinistas passam semanas subindo e descendo a montanha para se aclimatar à altitude extrema. Cada expedição estabelece acampamentos ao longo da rota, que vai desde o acampamento base até o acampamento 4, na chamada Zona da Morte. Um local onde o oxigênio é tão escasso que o corpo humano começa a se deteriorar. No dia 10 de maio de 1996, as equipes iniciaram sua última investida rumo ao topo, mas logo de início, problemas começaram a surgir. Às meia-noite do dia 10 de maio, os alpinistas partiram do acampamento 4, localizado a cerca de 7.900 metros. O objetivo era alcançar o cume nas primeiras horas da tarde e iniciar a descida antes que o tempo se tornasse instável, mas logo enfrentaram um problema crítico: engarrafamentos na rota. Devido ao grande número de escaladores, a trilha se tornou congestionada em trechos estreitos, onde apenas uma pessoa poderia passar por vez. Esse atraso foi agravado pela falta de cordas fixas em seções perigosas da escalada, o que obrigou os montanhistas a perderem tempo valioso instalando o equipamento. Segundo as regras de segurança, qualquer alpinista que não alcançasse o cume até as 14 horas deveria desistir e começar a descida imediatamente. No entanto, muitos montanhistas ignoraram essa recomendação e seguiram subindo, aumentando ainda mais os riscos. O próprio Rob Hall, um guia altamente experiente, esperou Doug Hansen, um de seus clientes, que estava exausto e atrasado. Hall acreditava que Hansen, que já havia fracassado na tentativa de chegar ao cume no ano anterior, conseguiria alcançar o topo com mais alguns minutos de esforço. Essa decisão custaria muito caro. Quando os últimos escaladores chegaram ao topo, depois das 15 horas, uma forte tempestade se formou rapidamente,
Rajadas de vento cortantes e nevascas reduziram a visibilidade a quase zero. De repente, aqueles que estavam no cume perceberam que estavam em uma situação crítica. Muitos estavam sem oxigênio suficiente, exaustos e longe demais da segurança dos acampamentos inferiores. Rob Hall e Doug Hansen estavam entre os que ficaram para trás. Hall tentou guiar Hansen de volta, mas o cliente colapsou devido à falta de oxigênio. O guia permaneceu ao seu lado, esperando ajuda que nunca chegaria. Enquanto isso, Scott Fisher, que também estava enfrentando problemas de exaustão extrema, ficou paralisado na descida e não conseguiu mais se mover. A tempestade fez com que muitos alpinistas se perdessem no caminho de volta. Um grupo de escaladores, incluindo Beck Weathers e Yasuko Namba, foi pego pela nevasca e ficou preso no alto da montanha durante toda a noite, sem abrigo e com temperaturas que chegavam a menos 40 graus Celsius. Weathers, um médico texano, estava sofrendo de cegueira causada pela altitude e não conseguia encontrar o caminho de volta. Yasuko Namba, uma japonesa experiente, também estava quase inconsciente devido ao frio extremo. Ambos foram dados como mortos. Na manhã seguinte, Rob Hall ainda estava vivo, mas preso em uma área exposta da montanha, incapaz de se mover. Ele conseguiu se comunicar via rádio com sua equipe e até com sua esposa, na Nova Zelândia. Seu último recado foi uma despedida emocionada. Poucas horas depois, ele morreu congelado, ainda amarrado à montanha. Scott Fisher também não sobreviveu à tempestade. Seu corpo foi encontrado dias depois, coberto de neve e gelo, próximo ao caminho da descida. No dia seguinte, quando as equipes de resgate subiram para recuperar os corpos, algo inesperado aconteceu. Beck Weathers, que havia sido dado como morto, estava vivo. De alguma forma, ele conseguiu acordar do estado de hipotermia e caminhou sozinho até o acampamento, mesmo com as mãos e o rosto congelados. Weathers foi imediatamente evacuado da montanha e submetido a várias cirurgias. Ele perdeu parte do nariz e das mãos devido às queimaduras causadas pelo frio, mas sobreviveu para contar sua história. O desastre do Everest em 1996 rapidamente se tornou um dos episódios mais notórios da história do montanhismo. 8 alpinistas perderam a vida, incluindo guias experientes e montanhistas determinados a alcançar o topo a qualquer custo. A tragédia gerou um debate mundial sobre os perigos do alpinismo comercial. Muitos questionaram se empresas como a Adventure Consultants e a Mountain Madness estavam colocando lucros acima da segurança. Seria realmente possível levar qualquer pessoa ao topo do Everest? Beck Weathers, um dos poucos sobreviventes da tempestade, tornou-se um símbolo da tragédia e da resiliência humana. Sua recuperação foi longa e dolorosa, mas ele usou sua experiência para alertar sobre os riscos do Everest e os limites do corpo humano em condições extremas. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que subestimou os desafios da montanha e que sua decisão de continuar a escalada, apesar da cegueira temporária causada pela altitude, foi um erro que quase lhe custou a vida. Após a tragédia, mudanças importantes foram implementadas no montanhismo comercial. Algumas expedições começaram a estabelecer regras mais rígidas para seus clientes, exigindo mais experiência e treinamento antes de permitir que alpinistas tentassem o cume. O uso de comunicação via rádio foi aprimorado e o monitoramento climático passou a ser ainda mais criterioso. No entanto, a popularidade do Everest continuou crescendo e os desafios logísticos nunca desapareceram completamente. Hoje, mais de 2 décadas depois, o Everest continua atraindo centenas de alpinistas todos os anos. Mas o aumento no número de escaladores também trouxe novos problemas: superlotação, poluição e riscos cada vez maiores para os montanhistas. Em temporadas recentes,
Imagens de longas filas de alpinistas esperando para chegar ao cume chocaram o mundo. A montanha, que já foi um desafio para poucos, agora se tornou um destino comercial, onde muitos arriscam suas vidas em nome da glória. E, como 1996 nos ensinou, o Everest não perdoa erros. O Everest sempre será um símbolo de superação e conquista, mas também um testemunho da fragilidade humana diante da natureza. Para aqueles que sonham em escalar suas encostas, a tragédia de 1996 deve servir como um lembrete. Na montanha, o respeito pelo ambiente e pelos próprios limites pode ser a diferença entre a vida e a morte.